Olá, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Já vou justificando que ontem eu não enviei o estudo, na quinta-feira, ontem, porque eu não consegui gravar. Então estou gravando agora de manhã, nessa sexta-feira linda e ensolarada de Anápolis, e vou disponibilizar já aí para vocês, tá bom? Nosso estudo bíblico semanal é sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, com base nesse livro aqui do pastor Peter Scazzero. Nas últimas aulas, nos últimos estudos, a gente falou sobre os 10 primeiros sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia, né? E aí, ele passa para um outro capítulo do livro, um terceiro capítulo, né, do livro, onde ele vai falar sobre um antídoto, que ele chama de antídoto radical, com relação a essa espiritualidade emocionalmente doentia, né? E aí ele vai falar que é necessária a junção de duas coisas: saúde emocional junto com uma espiritualidade contemplativa, né? Saúde emocional com uma espiritualidade contemplativa. Beleza. Ele diz o seguinte, vou ler aqui a frase dele. Pessoas começam sua jornada com Cristo e se filiam a uma igreja ou comunidade. Nossa primeira tarefa é ajudá-las a se conectar a Deus e crescer espiritualmente. E aí a gente vai ensinar algumas coisas, né, para a pessoa. A pessoa chegou, entregou a vida para Jesus, decidiu seguir e servir Jesus, então ela se integra numa igreja, comunidade cristã, daí ela começa a frequentar as programações, então, se ela é jovem, programações de jovens, se ela é adulta, programações de adultos, se é de casal, enfim, vai encontrar ali as programações, os encontros, os cultos, os eventos que tem a ver, né, tem afinidade com o que ela é enquanto pessoa, ou ela e a pessoa que está com ela se for um casal. E aí a gente começa, nesse início de jornada, a tentar ajudar essa pessoa a se conectar a Deus. E a gente tem algumas coisas principais que servem de orientação para essas pessoas. Então, por exemplo, primeiro, a gente diz que frequentar a igreja todas as semanas para adoração, ouvir a palavra e, em algumas tradições, participar da ceia do Senhor. Por que algumas tradições? Porque tem denominação cristã que tem ceia todos os cultos, toda semana, né? Então, todo domingo as pessoas participam da ceia do Senhor. Outras tradições, como a nossa, presbiteriana, independente, né, que é de raiz aí calvinista, nós celebramos a ceia do Senhor uma vez ao mês, normalmente. Normalmente o primeiro ou segundo domingo do mês, depende da igreja local definir isso. Então a gente diz para a pessoa, olha, você está chegando agora, então é importante você frequentar a igreja toda semana, você adorar a Deus, participar da ceia quando tiver, né, escutar a palavra. A gente também orienta a pessoa que ter momento de tranquilidade, alguns chamam de devoção ou devocionais, preferencialmente no início do dia. Aí, interessante que essa segunda coisa que a gente orienta as pessoas, né, que estão chegando na caminhada cristã, na vida cristã, a gente faz aqui, né, de segunda a sexta-feira, eu envio aí uma devocional curta, um videozinho de 2 e 3 minutinhos com um verso da palavra, ou 2 versos, e uma reflexão rápida, para a gente já iniciar o dia meditando na palavra e pensando nas coisas de Deus ao longo daquele dia. E aí a gente faz isso ao longo da semana, né? Uma terceira coisa é que participar de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical para alimento espiritual, comunhão e estudo da Escritura, né? Então, igrejas que funcionam em células ou grupos pequenos, durante a semana a gente tenta encaixar essa pessoa num grupo desse para questão de alimento espiritual, comunhão com os demais, estudo da palavra de Deus, né, das Escrituras, ou então na escola bíblica dominical mesmo, numa sala que tem a ver com o seu perfil, idade, enfim. Outra coisa que a gente orienta, confiar em Deus ao doar financeiramente para a sua obra. Então a gente ensina dízimos e ofertas, que é bíblico, né? O dízimo é bíblico, as ofertas são bíblicas, então isso não é nada de inventado posteriormente. Isso já está lá na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e a gente passa a ensinar a pessoa a ter confiança em Deus, de que quando você entrega o seu dízimo, quando você faz a sua contribuição de oferta, por exemplo, você pode confiar no Senhor, que Ele é fiel e não vai deixar ele faltar. Outra coisa que a gente ensina é que permitir que Cristo informe a maneira de se comportar no trabalho, em casa,
na escola e em todos os outros relacionamentos. Aí tem a ver com a questão comportamental. Então a gente começa a ensinar a pessoa que está chegando para a caminhada que ela precisa observar, a partir da palavra de Deus, o que é que Jesus orienta em relação ao comportamento. No trabalho, na escola, em casa, com a família, nos relacionamentos, enfim. Questões comportamentais, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Outra coisa, descobrir e usar seus dons espirituais na igreja e servir em algum lugar, como recepcionista da igreja, à porta, líder de pequeno grupo, membro do conselho, líder de ministério de louvor, departamento infantil, mesa diaconal, na diaconia, né, no presbiterato, como missionário do Senhor, alguma coisa, algum departamento da igreja, no ministério de oração, ministério Dorcas, o nosso, né, de intercessão. Onde é que Deus te colocar com os dons que Ele te deu, você deve utilizá-los e desenvolvê-los no corpo de Cristo. Primeiro, descobrir, depois usar os dons. Então, essa caminhada, esse trajeto de descobrir também é função não só do pastor, mas dos irmãos e irmãs que são mais experientes na fé, né, que têm mais tempo de caminhada cristã. Também ensinamos evangelizar contando sua história. Eu era cego e agora vejo, como diz o texto bíblico. Contar sua história para quem? Para outras pessoas que não conhecem Jesus e convidá-las para eventos da igreja quando oportuno. Então, testemunhar do que aconteceu com você. Eu era assim e Deus está me transformando, entreguei minha vida para Jesus e tenho vivido nesta nova realidade. Tá? Ensinamos também a frequentar retiros, conferências, acampamentos, ler livros, ouvir fitas gravadas para continuar gravadas sobre mensagem, estudo bíblico, músicas, não é? Que glorifiquem a Deus, exaltem Jesus, enfim. E a gente faz isso para que a pessoa continue crescendo. Ela está entrando, é o início da sua trajetória e a gente procura contribuir, colaborar com o crescimento da sua espiritualidade. Coloquei aqui que estava acabando a bateria do notebook. Então a gente contribui dessa forma, orienta essas coisas. Isso é tudo legítimo, isso é tudo uma bênção. São excelentes para qualquer pessoa iniciar a sua jornada com Cristo. Isso é fato. A questão que o pastor Peter coloca é que apesar de todas essas coisas, essas orientações serem fundamentais e importantes, no início da caminhada principalmente, ao longo da caminhada também, mas no início principalmente, que a pessoa fica meio perdida, ele diz que infelizmente elas não são suficientes, né? Não são suficientes. É aí que entra a tese principal desse livro que ele escreve. A tese principal é essa, de que essas coisas não são suficientes, são superficiais, periféricas, muitas vezes externas, né? São do mundo exterior, quando no interior ainda precisa coisa ser mexida e ser transformada. Daí ele diz o seguinte: após alguns anos, muitos percebem que padrões comportamentais passados, profundamente arraigados, que os movem para longe de Cristo, permanecem ali entrincheirados. Normalmente, quando a gente está ensinando essas coisas aí para as pessoas que estão chegando, a gente está passando para as pessoas que estão chegando na fé uma longa lista do que se pode fazer e o que não se pode fazer. Isso pode, se não pode. E são itens a mais, né, para gerar culpa na pessoa. Então isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é permitido, isso não é permitido. E aí ele diz o seguinte: o que é necessário é a injeção de um antídoto em todos os aspectos da vida cristã. Um antídoto que vire nossa vida espiritual com o lado certo para cima. E eu estou falando sobre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. Ele diz que essas duas coisas juntas desencadeiam uma revolução na vida de qualquer pessoa, né? Vai posicionar a pessoa diante de Deus para que Deus possa moldar homens e mulheres que ele chamou, que ele resgatou, que ele salvou, né? E aí eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso, e é fato. Desculpem. O que acontece muitas vezes é que nós temos uma lista de o que pode e o que não pode, e dentro da gente, coisas que precisam ser transformadas, né, mexidas, ainda não foram. Esse é o grande perigo, e esse é o caminho rápido para uma espiritualidade doentia.
Por quê? Eu tenho um amigo, ele era pastor da Igreja Batista atualmente e psicólogo. Atualmente ele só atende como psicólogo, não pastoreia mais. Ele já tem 50 e poucos anos, 60, lá no interior de São Paulo. Homem muito inteligente. Na época que ele ainda era pastor, ele fez o seu mestrado na área da psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie, Universidade Presbiteriana, excelente, inclusive a Couto Magalhães aí está utilizando o material Mackenzie, né? Excelente. Confessional mesmo, presbiteriana mesmo, tá? E a dissertação dele de mestrado foi a igreja como uma produtora de neuroses, né? Gerando neuroses nas pessoas. Em que sentido ele falava isso? Nesse sentido, de você ter uma lista do que pode e o que não pode, e aí quando você faz o que não pode, você se culpa. E quando você deixa de fazer o que deve, você também se culpa. Eu não estou dizendo que nós devemos ou não devemos fazer essas coisas, né? O que é certo devemos fazer, o que é errado não devemos fazer, isso é fato. O que eu estou dizendo é que isso às vezes gera mais neurose na cabeça das pessoas do que produz salvação, do que produz paz, do que produz restauração, do que produz bem-estar. E às vezes isso acontece porque a igreja esquece de olhar o interior das pessoas. Dentro de nós, nós temos coisas nos recônditos da alma, né? Nos cantos mais perdidos do nosso ser. Temos coisas que vêm lá do nosso passado, da nossa família de origem, da nossa infância, da vida que tivemos, não é? O que vivenciamos, o que sofremos, o que vencemos, o que perdemos. E isso faz de nós o que somos hoje. E aí, às vezes, nós encontramos pessoas dentro das igrejas que são perturbadas, né? Psicologicamente perturbadas, emocionalmente muito vulneráveis, frágeis, e a gente quer ficar só versículo bíblico, versículo bíblico, versículo bíblico. E às vezes essa pessoa necessita de um tratamento do que tem lá dentro para gerar o que ele fala, ó, saúde emocional, para que então possamos passar para um segundo estágio, que é o da espiritualidade contemplativa. A gente vai entender o que é isso daqui a pouco, talvez na semana que vem. Então, saúde emocional, nos nossos dias, isso está muito forte. A necessidade de saúde emocional é cada dia maior. Essa semana tivemos uma perda na IPI do Brasil. Pastor Cristiano, nessa semana, infelizmente, lutando contra a depressão há 10 anos, um jovem mais novo do que eu, pastor de jovens, excelente no que fazia, não é uma benção o ministério do Cris. E infelizmente nessa semana tirou a própria vida, né? Cometeu suicídio, lutando com a depressão por 10 anos e não deu conta. Então é muito sério. Ele conhecia de Bíblia? Demais, mais do que muitos de nós. Só que não era essa a questão. O problema dele era uma doença da alma, questão emocional, psicológica. Então nós precisamos cuidar desse detalhe, ok? Então você se cuide para que tenhamos uma espiritualidade emocionalmente saudável. Semana que vem a gente vai entender um pouco mais sobre saúde emocional, a gente entende melhor o que vem a ser, mas sobre essa espiritualidade contemplativa, tá bom? Reflita nisso. Tem coisas dentro de você que precisam ser curadas e saradas? Coloque diante de Deus, procure ajuda. Eu estou à disposição. No que eu puder ajudar, eu ajudarei. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha aí um final de semana abençoado pelo Senhor. E na próxima semana a gente continua com o nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Deus abençoe você.